Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos do 8º ano também que estão acompanhando essa aula junto conosco aqui pela TV, tá bom? Pessoal, nós vamos falar aqui sobre gráficos, tá bom? Com vocês, mas o nosso objetivo é reconhecer qual o gráfico mais adequado para representar determinadas variáveis. Então, você tem aqui um conteúdo, uma situação, para você pegar aquela situação e colocar ela dentro de um gráfico. Qual o melhor gráfico que você vai utilizar? Nós estudamos diversos gráficos, né? Nós estudamos gráficos de linha, gráfico de setores, gráfico de coluna, gráfico de barra, infográficos, tá bom? Então a gente trabalhou esses conteúdos com vocês e agora nós vamos ver, dependendo da situação, qual o melhor tipo de gráfico a ser utilizado, beleza? Então vamos lá. Gráfico é uma das maneiras mais fáceis e práticas de resumir uma informação, permitindo assim a melhor compreensão daquilo que ele trata. Vamos ver nossos gráficos. Então, nós temos aqui 4 tipos de gráficos, né? Então, você deve lembrar aí quais gráficos aí representam, quais tipos esses gráficos aí representam, certo? Então, vamos lá. Visualmente, conseguiu recordar, não é? Agora, sabe identificá-los pelo nome? Vamos indicá-los? Então, vamos lá. Desses gráficos aí, qual que vocês acham que ele é o gráfico de linha? É o gráfico 1, gráfico 2, 3 ou 4? Pessoal, para você ver como, pelo nome aí, é bem simples de você identificar. Poxa, gráficos de linha, gráfico de linhas, né, no caso. Esse gráfico aqui, ele tem linhas? Não, o gráfico é essa partezinha de azul, né, ó. Esse daqui tem linhas? Também não, esse aqui não. Então, o gráfico de linhas é o gráfico de número 3. Então, nós vamos colocar aqui ele sendo o número 3, beleza? Vamos aqui então ver agora o gráfico de setores. Setores, pessoal, você vai ver que na matemática a gente chama aí setor, um assunto com isso é setor circular, né? Ó. Você tem aqui um círculo, então essa região aqui a gente chama de setor, né? Ó, setor circular. Então, o gráfico de setor vai ser esse gráfico de número 2, ok? Então, o gráfico de número 2 é um gráfico de setores. Agora, o histograma e o gráfico de barras, se você perceber, eles são bem parecidos, né? Ó, esse aqui parece que são barras também, né? Ó. Só que o gráfico de barras, pessoal, é esse gráfico de número 1, tá? Gráfico de barras é esse gráfico de número 1. E o histograma é esse gráfico de número 4. Porque no histograma, ele vai ser aqui coladinho no outro, tá? Ó, aqui é como se fosse uma barra, aqui outra e aqui outra, mas a gente não faz essa divisão aqui, tá? A gente desenha ele todo bem coladinho um no outro, certo? As informações coladinhas um ao lado da outra. Isso aí nós chamamos de histograma, que é o gráfico de número 4. E o gráfico de barras é o gráfico de número 1. Então, a nossa sequência gráfico de linhas é o número 3, gráfico de setores é o número 2, o histograma é o número 4 e o gráfico de barras é o número 1, ok? Então, vamos adiante. O gráfico foi construído com base nos dados da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e expressa a evolução da safra brasileira de café entre os anos de 2001 a 2016. Observe o gráfico e responda. Então, você tem aí os dados da CONAB, foi dito no Globo Rural, certo? O título desse nosso gráfico aí, né? O tema é a evolução da safra brasileira de café. Aí nós temos ali o que está nessa parte aqui vertical, tá? Ó, na parte vertical aqui, ó, nós temos aqui
os valores em milhões de sacas de 60 quilos. E aqui nós temos, horizontalmente aqui embaixo, nós temos aqui os anos. Então, no ano de 2001, eles fizeram ali mais de 30 milhões de sacas de 60 quilos. No ano de 2002, quase 50 milhões. Em 2003, quase 30. Em 2004, quase 40. Em 2005, passou um pouquinho de 30, né? Em 2006, passou um pouquinho de 40. Assim, você tem até o ano de 2016. Beleza? Então, ele pergunta, no primeiro perguntinha, ele fala assim, ó, em quais anos houve a maior e menor safra? Então, você olha aqui no gráfico e observa. O que teve maior safra aqui, ó, foi no ano de 2012, né, ó, que teve aqui um pouco mais de 50. Vamos falar que foi aproximadamente aí 51, tá? Vou botar aqui 51, que é um pouquinho depois de 50. E a menor, se você perceber aqui, a menor foi em 2003, foi isso, ó? 2003, né, ó? A gente vai colocar aqui que foi aproximadamente aqui 29, tá? É um pouquinho abaixo de 30, né? A gente pode botar 29. 29 bilhões de sacas de 60 quilos cada saca. Beleza? Então, quais foram os anos que houve a maior e a menor safra? A maior foi no ano de 2012 e a menor foi no ano de 2003. Beleza? Então, isso aqui é bem simples de se observar, certo? 2. Quantos quilogramas de café foram produzidos em 2016? Então, pessoal, em 2016, aqui ele está dizendo aqui que foram 50 milhões. Então, vai ficar assim, ó. 50 milhões de saca de 60 quilogramas. Então, 50 milhões... 50 milhão. Se a gente multiplicar por 60 aqui, ó, vai ficar assim, ó. 6 vezes 5 dá 30. Vou fazer bem rapidamente aqui, ó. Aí, os 50 milhões tem quantos zeros? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os 60 também tem um zero, a gente bota aqui, tá? Então, aqui, ó, 1000, milhão, bilhão. Então, quantos quilogramas de café foram produzidos em 2016? Você pode colocar aí que foi 3, né? Bilhões aí, né? Vamos ver de novo aqui. 1000, milhão, bilhão, isso mesmo. $3 bilhões de quilogramas, beleza? Então, bem simples de resolver nesse primeiro caso aí, certo? Maria recebeu de sua professora um cartão com perguntas referentes ao texto divulgado no portal Olhar Digital em 2009. Sobre 36% dos jovens preferir amizades online. Então, vamos lá. Amizade online é preferência em 36% dos jovens. Então, isso aí é o nosso tema. A gente trabalhou isso aí tudo, pessoal. A gente aprendeu até a parte de construção dos gráficos, que é um tema, quais as perguntas, as entrevistas, no caso, né? Vai ser uma pesquisa ali, se você vai fazer uma pergunta ali aberta, uma pergunta fechada, uma pergunta mista, tudo isso aí a gente aprendeu, tá? Então, aqui já está os dados já todos informados aqui, ó. Então, amizade online é preferência em 36% dos jovens. Pesquisa realizada com usuários do MySpace revela que jovens acham mais fácil conversar sobre si mesmos por meio do PC. Então, pesquisa realizada com usuários britânicos. Pesquisas realizadas com usuários britânicos do MySpace, com idades entre 14 e 21 anos, mostram que 36% dos entrevistados preferem conversar via internet. Segundo os jovens, é mais fácil conversar sobre si mesmo, utilizando o computador do que falar pessoalmente, certo? Então,
Vamos aqui adiante. A pesquisa também mostra alguns detalhes sobre o comportamento dos usuários em relação às amizades fora da web. Os entrevistados, que preferem conversas virtuais, afirmam que os amigos online sabem mais detalhes de suas vidas do que as outras amizades. Na vida fora do computador, 72% dos jovens dizem que se sentem deixados de lado e que não se encaixam em nenhum grupo social específico. Apesar de grande parte dos entrevistados demonstrar dificuldade em manter amizades ao vivo, cerca de 43% apontaram que grupos de amigos são essenciais para o ideal de felicidade. Seu trabalho para analisar cada pergunta entregue por sua professora. No texto, surgem porcentagens como 36% prefere conversar na internet, 72% sentem-se deixados de lado, 43% apontam que grupos de amigos são essenciais para uma ideal de felicidade. Podemos representar os dados acima num gráfico de setores? Então, pessoal, nós temos esses três dados aí. 36% prefere conversar na internet, são dados que foram retirados do texto que a gente acabou de ler aqui, tá? Esse texto aqui, amizade online é preferência em 36% dos jovens. Então, 36% prefere conversar na internet, 72% sentem-se deixados de lado e 43%. Pessoal, se nós estivermos falando aqui de um mesmo, de uma mesma variável, vamos dizer assim, a soma desses valores aqui, ó, 36%, 72% e 43%, deve fechar em 100%. Vamos ver aqui, ó. 6 mais 2 dá 8, 8 mais 3 dá 11, 3 mais 7 dá 10, com mais 1 dá 11, com mais 4 dá 15, né? Ó. Então aqui, se você somar, vai dar 151%. Passou de 100% e muito. Então, não tem como, com essas informações e com esses dados, com esses três dados, vamos dizer assim, nós representar um gráfico de setores, que ele pergunta assim, ó, podemos representar os dados acima num gráfico de setores, quer dizer, esses dados aqui juntos em um gráfico de setores, podemos? Não. Agora, por que nós não podemos? Pois esses percentuais, botar assim, são de variáveis diferentes, tá? Tá aqui embaixo. Como assim, professor, de variáveis diferentes? Só observe aqui, ó. 36% prefere conversar na internet. 72% se sente deixado de lado. Então, não há uma conexão nessa variável. Uma variável é se é deixado de lado ou não, e outra variável é se prefere conversar na internet ou não. Certo? São variáveis diferentes. Então, vamos aqui agora para o número 1zinho ali. Ó. Supondo que foram entrevistadas 600 pessoas, para esta pesquisa e admitido somente duas possíveis opções, preferência em conversar ao vivo e preferência em conversar na internet, poderíamos representar por meio de que tipo de gráfico? Construa-o. Então, vamos ver aqui. A pesquisa data de 2009, por isso vamos conjecturar que a partir de então esse percentual tem aumentado segundo a tabela. Então, em 2009 foi 36%, o percentual de jovens que preferem amizades virtuais. Lembrando que esses dados aqui são hipotéticos. 2012, 38,5%, 2015, 39,2%. O histograma seria uma boa opção de gráfico para estes dados? Caso contrário, que tipo de gráfico melhor se ajustaria a essas informações? Vamos ver um pouco mais adiante. Vimos que no total de entrevistados, 43% reconhece a necessidade de amizades ao vivo para a ideia de felicidade. Suponhamos que a idade desses jovens estejam expressas na tabela. Então, jovens de 12 a 14 anos,
quantidade de entrevistados foi 68, de 14 a 16 foram 100, de 16 a 18 foram 50 e de 18 a 20 foram 40. O gráfico de linha seria o ideal para representar essa tabela? Construa o gráfico que melhor representa essa tabela. Então vamos ver, né? Então chegou a hora de compartilharmos aquilo que conseguimos observar. Então, ó, vamos lá. Isso aqui que nós respondemos aqui, ó. Vamos iniciar daqui, viu? Ó. No texto surgem porcentagens como 36% prefere conversar na internet, 72% sentem-se deixados de lado, 43% apontam que grupos de amigos são essenciais para um ideal de felicidade. Podemos representar os dados acima num gráfico de setores? Não podemos representar os dados num gráfico de setores, pois há necessidade de termos todos os dados como parte da mesma variável. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Ali estão falando de variáveis diferentes. Então, observe que os dados levantados não correspondem à mesma variável. Por isso, não pode ser representado no mesmo gráfico de setores. Ah, professor, então quer dizer que eu não consigo colocar esses dados no gráfico de setor de jeito nenhum? Consegue. Você só não consegue utilizar essas três informações no mesmo gráfico. Agora, se você pegar a primeira informação e botar no gráfico de setores, você consegue, a segunda isoladamente. Cada uma dessas informações num gráfico diferente, ok? Supondo que foram entrevistadas 600 pessoas para esta pesquisa e admitindo somente duas possíveis opções, preferência em conversar ao vivo e preferência em conversar na internet, poderíamos representar por meio de um gráfico... De que tipo de gráfico? Construa. Pessoal, nesse caso, nós poderíamos utilizar ele aí pelo meio de gráfico de setores. Por quê? Porque você poderia muito bem falar assim, preferência sobre o meio de manter conversas. Você pode botar conversas pela internet, ser uma opção, e internet ser ao vivo, ser uma outra opção. Como ele fala para a gente que 36% preferem conversar via internet, significa que o total fecha 100%. Ora, de 100%, se 36% preferem a internet, 100 menos 36 é 64%. Então, 64% preferem ali conversar ao vivo, pessoalmente, certo? Então, observe que podemos ter mais de uma solução. Ó. Se observarmos a porcentagem, vemos que 36% dos jovens preferem conversar pela internet. E outros 64% optam por conversar ao vivo, uma vez que nos foi dada apenas essas duas opções. Nesse caso, poderíamos representá-los por um meio de gráfico de setores. E lembrando também que aqui nesse caso, nós estamos trabalhando com os valores em percentual, em porcentagem, beleza? Em porcentagem. Nós não estamos falando de valores absolutos, e sim em percentual, certo? Porque aqui ele fala que é 600 pessoas. Então, uma outra maneira, ó, agora, se atentarmos para a quantidade de pessoas, já que 600 pessoas respondem à pesquisa, poderíamos encontrar a quantidade para cada opção disponível e representá-los por um gráfico de barras. Se eu quero trabalhar com porcentagem, o gráfico ideal, nesse caso aqui, o gráfico ideal para eu representar é pelo meio de gráfico de setores. Se eu quero trabalhar com um valor absoluto, como ele já me deu que são 600 pessoas entrevistadas, a gente pode calcular primeiro os 36%, como está aqui no cantinho, ó, de jovens que preferem conversar na internet. Então, 36% de 600. Esse dia aqui, ele se transforma numa multiplicação, tá? Uma multiplicação aqui. Então, 36% de 600, né? Ó, você vai trocar o dia por uma multiplicação. Fica 36 vezes 600 dividido por 100. 36 vezes 600 dá 21.600. 21.600 dividido por 100, eu posso cortar 2 zeros aqui, ó. Com 2 zeros aqui. E o meu resultado dá 216. Tá aqui, ó. Certo? Então, esse de azul aqui são pessoas que preferem conversar pela internet. São 216 pessoas dos 600 entrevistados. Agora, aqui, ó, 384. Como é que a gente chegou nesses 384? A gente vai pegar 600, que é o total de jovens entrevistados, e subtrair aí
216, tá? Estamos fazendo essa subtração aqui. 10 menos 6 dá 4. 9 menos 1 dá 8. 5 menos 2 dá 3. 384 preferem conversar aí ao vivo ou pessoalmente, também podemos falar dessa forma. Beleza? Então vamos adiante. A pesquisa data de 2009, por isso vamos conjecturar que a partir de então esse percentual tem aumentado segundo a tabela. Então, em 2009 tinha 36%, 2012 38,5%, 2015 39,2%. Ele pergunta: o histograma seria uma boa opção de gráfico para estes dados? Caso contrário, que tipo de gráfico melhor se ajustaria a essas informações? Os dados não precisam ser agrupados em intervalos, por isso não precisamos utilizar o histograma. Então, o histograma ele é melhor utilizado quando você tem ali dados agrupados em intervalos. Como estamos analisando o mesmo tipo de dado, porém ao longo de um período e fazendo isto, ainda podemos estimar uma projeção, o tipo de gráfico ideal seria o gráfico de segmentos, ou também chamado gráfico de linhas, beleza? Então, para isso aqui, o melhor tipo de gráfico seria o gráfico de linhas. Poderia ser algo mais ou menos assim, ó. Você tem aqui, né? Só para ter mesmo uma ideia, né? Aí, ó, aqui nós temos aqui 2009, tá aqui 2012, 2015. Então aqui 36%, 38,5% e aqui 39,2%, certo? Então aqui nós teríamos algo mais ou menos assim, ó. Aqui seria aqui. Então o gráfico de linha seria algo mais ou menos assim, certo? Que nós chamamos de gráfico de linhas, ou gráfico também chamado de segmento. Beleza? Então, vimos que do total de entrevistados, 43% reconhece a necessidade de amizades ao vivo para a ideia de felicidade. Suponhamos que as idades desses jovens estão expressas na tabela. Aí, de 12 a 14 anos são 68 de entrevistados, quantidade de entrevistados. De 14 a 16 são 100, de 16 a 18 são 50, de 18 a 20 são 40. O gráfico de linhas seria o ideal para representar essa tabela? Construa o gráfico que melhor representa a tabela. Não estamos observando a mesma variável em períodos distintos. Observe só. A variável aqui ela muda, certo? A variável ela muda. Por isso não devemos utilizar o gráfico de linhas. Agora, observamos na tabela que os dados estão agrupados. Notamos, por exemplo, que 68 dos entrevistados possuem entre 12 e 14 anos. Por isso, o histograma é o melhor tipo de gráfico para representar os dados. Uma vez definidas as classes e a frequência de cada uma, podemos representá-los a seguir. Então, de 12 a 14 anos, ó, isso aqui é um histograma, tá? 12 a 14 anos foram 68 entrevistados, de 14 a 16 foram 100 entrevistados, de 16 a 18, 50, e de 18 a 20, 40. Ok? Então, beleza. Então, pessoal, os dados são relativos a um mesmo período ou relativos a períodos diferentes, mas sobre a mesma variável. Se for relativo ao mesmo período, se os dados forem agrupados, o melhor gráfico é o histograma. Se os dados inteiros são não agrupados, melhor gráfico de barras. Se os dados são relativos, parte de um mesmo todo, gráfico de setores, ou também chamado de gráfico de pizza, certo? Mas se for relativo a períodos diferentes, mas sobre a mesma variável, o melhor gráfico que a gente deve utilizar aí é o gráfico de linhas, beleza? Então, dados agrupados, histograma. Lembrando que se estiver sendo relativos ao mesmo período, certo? O mesmo tempo. Se esses dados forem agrupados, nós vamos utilizar aqui o histograma. Nesse caso aqui, ó, pode ver que o período aqui é o mesmo. Eles foram entrevistados ao mesmo tempo.
Só que aqui mudou um pouco a variável. Por quê? Porque aqui são de 12 a 14, de 14 a 16, 16 a 18, 18 a 20. Certo? A idade muda, então muda a variável. Certo? Então aqui o melhor a utilizar é o histograma. Dados inteiros, mas não agrupados. Ou seja, aqui ele fez um agrupamento aqui, ó, de 12 a 14 anos. Não, de 12 anos seria tanto, de 13 seria tanto, de 14 seria tanto. Então, ele ali não agruparia idades distintas, certo? Então, seria melhor fazer gráficos de barras, se os dados forem inteiros, não agrupados. Se os dados forem relativos, partes de um mesmo todo, melhor usar gráficos de setores. E se por acaso os dados são relativos a períodos diferentes, mas sobre a mesma variável, o que acontece? O melhor gráfico a ser utilizado é o gráfico de linhas. Vimos um exemplo aqui atrás, ó. Aqui nós temos a mesma variável, ou seja, percentual de jovens que preferem amizades virtuais, só que em períodos diferentes, ou seja, 2009, 2012 e 2015. Só que a mesma variável, ou seja, o melhor gráfico a utilizar é o gráfico de linhas. Belezinha, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.